Olá a todos, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique Fuller, vulgo PH. Em função disso, eu vou começar com vocês nesse nosso encontro de hoje, então, a parte da sentença criminal, tá joia? Eu vou começar, pessoal, com vocês vendo a sentença criminal, cuja dinâmica é um pouquinho diferente da civil, em função de que, pessoal, por exemplo, na sentença civil, a parte mais delicada, a mais, digamos, complicada, é a parte dispositiva, onde você tem lá que decidir ônus de sucumbência, termo inicial de correção, de juros e assim por diante, que tem detalhes um pouco mais importantes. Na sentença penal é o inverso, tá? Pessoal, para nós o dispositivo é só um resumo da pena que você determinou na parte da fundamentação. Então, para nós, no fundo, a parte muito mais delicada passa a ser a fundamentação da determinação das penas, a dosimetria e a determinação dela em relação a regime, pena restritiva e depois as possibilidades de sursi e outros desdobramentos. Tá? Então, para nós, pessoal, basicamente, na sentença penal, a parte da fundamentação da pena é que vai ser o ponto aí que merece um pouco mais de atenção e um pouco mais de dedicação da nossa parte. Porque o dispositivo nosso é só dizer que você vai julgar procedente, né, a pretensão acusatória, para condenar, tá, as penas de tanto e tanto. Então, no fundo, o dispositivo nosso vai ser só um resumão do quanto apurado na pena na parte da fundamentação. Então, a tônica nossa vai ser muito mais a fundamentação da pena do que a parte dispositiva. Eu queria já, pessoal, situar vocês, porque nós vamos gastar um tempinho, antes de começar a sentar e redigir a sentença, nós vamos gastar um tempinho estabelecendo premissas da sentença primeiro. Porque assim, pessoal, não vai adiantar, pela nossa experiência, a gente sentar e começar a redigir uma sentença sem nós estabelecermos premissas de como se aplica a pena. Tá? E a aplicação da pena é um tema super delicado em função de que a teoria é uma coisa. Quando você vai aplicar a pena na prática, surgem dúvidas que você nunca teve ao estudar a teoria. Pessoal, veja um exemplo, tá? Eu vou fazer incidir, eu manjo, tá? Eu vou fazer incidir na pena base circunstâncias judiciais, na segunda fase agravante e atenuante e na terceira fase causa de aumento ou diminuição. Aí você fala, beleza, mas quando for incidir aumento ou diminuição, quem incide primeiro? São causas gerais, causas especiais, causas de aumento ou diminuição? São questões que só vão aparecer na prática. Quando você vai aplicar a causa que você fala, mas em que ordem que eu aplico se houver duas ou mais? Tá? Então, existem algumas questões, pessoal, que só vão surgir na elaboração da sentença. Então, o que nós faremos é ver todos os possíveis problemas antes de aplicação da pena, para a gente já saber a premissa. E quando for sentar para redigir, aí começar a redigir a sentença inteira, mas já sabendo as questões. A gente para e fala, e aqui eu faço o quê? Tal coisa, e redige. Tá bom? Então nós vamos, pessoal, discutir muita coisa de pena, tá? Em nossas primeiras 3 aulas, basicamente, e na quarta nós vamos sentar e redigir a sentença inteira. Tá bom? Ou 2h30, e daí sim redigir uma sentença completa por roubo. Tá? Que embora seja um crime simples, pessoal, mas o roubo, na aplicação da pena, é o mais delicado que tem. Porque o roubo envolve, muitas vezes, concurso formal de crimes na mesma conduta e depois continuidade entre esses concursos formais. Isso é uma questão que na prática, demanda muita técnica na elaboração de sentença. Tá? Pode tirar um pouquinho o software, por favor, do retorno? Um pouquinho a coisa, minimamente. Tá certo? Então, pessoal, muita coisa nós temos que ver, porque em aplicação de pena, muita coisa não tem regra legal. Muita coisa é orientação jurisprudencial predominante e muita coisa também é divergente. Tá, pessoal? Muita coisa o STF entende de um jeito, veremos ao longo das aulas, e o STJ de outro. E daí chega a pergunta clássica. E na prova eu ponho o quê? Pessoal, a resposta sincera e honesta é não sei. Por que motivo? Porque, pessoal, tem que fazer o que faz o seu examinador da sua banca. Antes da sua prova, essas questões que são polêmicas, que não têm definição, nós temos que pegar os votos do examinador e pesquisar nesses temas. E o que fizer o examinador da sua banca é o que você faz. O que ele fizer é o certo, porque ele é quem vai te corrigir. Essa é a ideia. Então, a minha função na aula é, por ser um curso geral, por não ser um reta final para um curso específico, no fundo, a ideia nossa é passar as possibilidades que existem. Eu vou dizer, o STF faz assim, o STJ faz assado. Como que você faz? Depende do que entende o seu examinador da sua banca. Então, tem que, antes da prova, nesses pontos que não tem solução pacífica, ver o que ele faz. O que ele faz, eu faço igual, porque essa é a ideia. É agradar quem vai te examinar. É sempre assim. Não tem jeito. Tá bom? Pessoal, veja um exemplo tranquilo. Tranquilo não, mas clássico, tá? Pessoal, o que eu faço com a condenação, com a decisão condenatória depois de depurada a reincidência após 5 anos? Depois que houve depuração ou purificação, volta a gerar antecedentes na pena base ou não? Depende. Para o STF, uma vez depurada a decisão condenatória, não gera mais coisa alguma. Para o STJ, depurada a reincidência, vira maus antecedentes. Qual é o certo? Não sei. Para o STJ é uma coisa, para o Supremo é outra. Eu vou fazer o que fizer o meu examinador na banca. Essa é a ideia. Tá joia? E, pessoal, em relação a isso,
digamos, o que nos deu tranquilidade, tá? E, portanto, eu posso passar para vocês também, é que na última prova da MAGES de São Paulo, uma aluna nossa que fez o reta final, mas aí fizemos um curso específico para São Paulo, no caso, dando orientações daquele caso, tá? Daquele examinador, ela passou com 9.5, 9.7, foi a maior nota de sentença. Ela mandou um e-mail fofinho, dizendo, olha, fiquei com medo quando passei para a segunda fase, porque eu nunca tinha feito uma sentença criminal. E seguindo o roteirinho da aula, eu fui a maior nota de sentença penal, tá, do concurso inteiro. Então, quer dizer, isso para nós é um alívio, porque isso quer dizer que a gente está no caminho certo e vocês também estarão no caminho certo, tá bom? É uma receita que está dando certo, então a gente vai manter aí, tá joia? Mas, pessoal, segura a ansiedade de redigir a sentença, porque primeiro tendo estabelecido as premissas da aplicação da pena, quando nós sentarmos redigir vai ficar muito mais fácil, tá bom? E, pessoal, saibam do seguinte, redigir sentença é mais fácil do que você explicar a teoria. Na teoria parece muito mais complicado. Quando você sente e redige, é muito mais fácil, tá bom? Redigir é o de menos, tá joia? Pode ficar tranquilo em relação a isso. O importante é você entender questões de pena, que o que ele vai te avaliar não é o resultado a que você chegou, e sim o caminho percorrido para ele, tá? Isso aqui é a técnica de sentença. É como você chegou àquela pena, tá? É o percurso que você caminhou para chegar ao resultado. Não é tanto o resultado. Se a pena é baixa ou alta, não importa. Importa o caminho que você levou para isso, tá ok? Mais importa a caminhada do que o destino, basicamente. Tá? Eu sei que parece autoajuda, mas não é, tá bom? A ideia é que realmente o que importa é a técnica de sentença, o procedimento que você adotou para chegar àquela pena. Se houver coerência interna, você tecnicamente é perfeito. É isso que interessa, tá bom? E se houver, pessoal, para a gente poder aqui encerrar só essas nossas, digamos, explicações iniciais, se houver qualquer dúvida que vocês tenham, ou durante a aula com os nossos colegas no satélite, ou quem for fazer online, ou quando for estudar também, pessoal, marca, por favor, o Twitter meu, tá? Twitter ou Insta, como vocês preferirem, o endereço é o mesmo, tá? @ph, se puder colocar só, Fer, no GC, @ph, não é Flor, é _prof. Aí não vai ter o sobrenome, tá? É PH_prof com F mudo, beleza? Tanto o Insta quanto o Twitter é a mesma coisa, tá joia? Então vocês podem encaminhar questões que tão logo aí eu já vou responder para vocês, beleza? Só não manda questão de previdenciário, que essa eu não vou saber ajudar a resolver muito, né? Aí nós vamos ter que estudar junto. Então nós vamos começar, pessoal, a trabalhar primeiro com perfeito, Fer, é isso mesmo, com a estrutura fundamental da sentença, para daí começar a trabalhar hoje com a aplicação da pena, que vai ser a tônica nossa, que será a tônica nossa, tá? Pessoal, na sentença, nós vamos fazer, eu nem vou fazer com vocês relatório em sala de aula, tá? Eu vou deixar o modelinho no material do aluno de vocês, para que vocês possam depois ver propostas ou sugestões de relatório só. Porque, pessoal, o relatório no penal é só você discriminar, é só você, no fundo, relatar a sequência dos ritos do procedimento, tá? Pessoal, por exemplo, se for um rito comum ordinário, o que vai conter o relatório? É a sequência de atos, tá? Eu vou dizer o que narra a denúncia, eu vou dizer que ela foi o que depois? Pessoal, é sequência, tá? Eu vou dizer a denúncia, o MP ofereceu denúncia imputando o fato tal. Ela foi recebida, ele foi citado e apresentou resposta à acusação, tá? Não havendo absolvição sumária, designou-se a IJ, onde foram inquiridos o ofendido, as testemunhas, interrogado o acusado. Em alegações finais, a acusação requereu isso, em alegações finais, a defesa requereu aquilo. É o relatório, é a sequência de atos. Oferece denúncia, recebe, cita, apresenta a resposta à acusação, AIJ, alegações finais e chegamos à sentença. Então é só você, pessoal, fazer um relatório, é só você, no fundo, discriminar a sequência de atos do rito comum ordinário. Basicamente é isso, tá bom? E pela simplicidade eu vou deixar para vocês um modelinho, uma proposta de redação, tá joia? Então eu vou começar com vocês, pessoal, já na parte da fundamentação, que é a parte que interessa. Mas mais para ver, pessoal, como que você faz a sistemática ou a divisão de temas. Basicamente é isso. É o roteiro do que você aprecia na sentença penal, tá? Então vamos lá. Então na parte do relatório, nós vamos supor então que encerrou o relatório. Aí você põe já, é o relatório. Então nós vamos partir já da fundamentação. É um relatório, ponto. Então, na fundamentação, pessoal, eu vou fazer com vocês um modelo de sentença que é mais comum nós fazermos aí, que é o modelo geral, tá, pessoal? Que se usa no Brasil. Eu sei que alguns estados usam um outro formato, que eu já vou comentar com vocês, mas eu vou usar, por ser um curso geral, esse nosso,
o modelo geral também, tá? Porque assim, pessoal, muita gente pergunta, mas onde que eu vou fazer a aplicação da pena? Onde que eu vou fundamentar a determinação das penas? É na fundamentação ou na parte dispositiva? Pessoal, o modelo normal, o modelo, digamos, mais usado é o seguinte, é de você fazer dentro da fundamentação, a determinação da pena. Você faria dentro dela a determinação das penas. Ou a individualização das penas. Determinação das penas. No modelo que faremos em aula, ela vai ficar inserida no tópico fundamentação. Tá? O que eu vou, pessoal, primeiro definir a pena. E definir a quantidade mediante dosimetria. E definir também as consequências da quantidade, que são regime inicial, cabimento de restritiva e cabimento de sursi, que são os sucedâneos da pena privativa de liberdade. Mas nós vamos determinar a pena inteirinha na fundamentação. Porque ao chegar ao dispositivo, aí eu falo o quê, pessoal? Sabendo a pena que será aplicada, na parte dispositiva é só condenar a esta pena. Mas o dispositivo vai ser só um resumo do quanto apurado na pena na fundamentação. Essa vai ser a ideia. Então, o dispositivo, aí na parte dispositiva, ele será bem simples. Então, no dispositivo, aí nós vamos ante o exposto, tá? Aqui eu posso julgar procedente, não precisa ser comucível, que você fala acolhe ou rejeita o pedido, tá? O CPC fala acolhe e rejeita, o penal não. Então, aqui eu posso usar procedente, tá? A pretensão acusatória para condenar o acusado as penas de. Mas aqui eu vou só, pessoal, resumir as penas. Porque o dispositivo, quem vai usar, gente? Porque tem que ser, pessoal, só um resumo da pena. Porque ele é quem vai guiar o juiz da execução penal. O que faz o juiz da VEC? Ele pega a sentença sua, tá, pessoal? Ele pega a guia de execução, ele pega a sentença e vê. Condenou por qual crime? Para saber se ele é hediondo ou não. Se ele é hediondo, equiparado ou não é, para fins de progressão de regime e outros requisitos. Tá? Ele vê por qual crime condenou, como incurso no artigo tal, e a pena. Ele vai executar essa pena, pessoal. Para o juiz da execução não interessa como chegou a essa pena. Ele não pode modificar, pessoal, o caminho para chegar à pena. Ele vai executar a pena. Então, para ele, a parte dispositiva é a parte que importa. É saber a pena aplicada, tá? E por qual crime que é. Porque o crime pode determinar o regime de execução. Se é hediondo equiparado, progressão com 2/5 ou 3/5. Se não é hediondo equiparado, progressão com 1/6. Tá bom? Mas para ele o que interessa é a pena. Não interessa a fundamentação da pena. Ele não pode modificar o título executivo condenatório. Tá certo? Daí porque a lógica é essa. Eu vou fundamentar na parte de cima. Porque para o juiz da execução o que interessa é só a pena e o crime. Por isso é que isso é a essência da parte dispositiva. Tá joia? Mas eu vou fazer a fundamentação da pena onde? Aliás, eu vou determinar a pena onde? Dentro da fundamentação. Ó. Por que eu digo isso, pessoal? Porque tem estados, por exemplo, tá? Minas Gerais e Bahia. Eles fazem como? Só que a gente não tem certo e errado. Elas são preferências regionais só. Tá? Só, por exemplo, Minas e Bahia fazem assim. Eles aplicam a pena dentro da parte dispositiva. Quando eles chegam ao dispositivo, eles falam, vou submeter ao crime tal. Passo a aplicar a pena. Só que eles determinam a pena no dispositivo para ao final condenar. Isso tumultua um pouco a sentença. Quando você lê, pessoal, para quem está acostumado, vai bem. Para quem não está, estranha. Fala, espera só um pouquinho, eu cheguei ao dispositivo, não está condenando ainda. Ele vai determinar a pena para depois condenar. Fica meio tumultuado. Tá? Mas tem quem faça? Tem. Alguns estados usam assim. Mas, pessoal, aí é só você mudar o quê, gente? A localização. Eu vou dizer, não, eu vou fundamentar a pena na parte dispositiva. É só você trocar de bloco na sentença. Só isso. Tá bom? Por isso é que digamos, a sugestão nossa é, antes de fazer a sentença no seu estado, pega um voto do seu examinador. Tá bom? E de preferência um voto que pega uma sentença absolutória e condena na apelação. Porque aí o acórdão passa a ser uma decisão condenatória completa, com aplicação de pena e com tudo. E vai seguir essa mesma estrutura. Mas a estrutura geral, normal no Brasil, é essa aqui. Ó. Você fundamenta tudo, inclusive a pena, e na parte dispositiva só resume, para guiar a execução futura. Só. Esse é o modelo geral. Tá? E por isso nós vamos partir dele em nossas aulas.
Tá claro? E cá entre nós, pessoal, ele é o mais clean, ele é o mais, digamos, fácil de você bater o olho e encontrar as coisas. Tá joia? Belezinha? Porque a sentença no outro modelo, eu chego na parte dispositiva, eu fico caçando, cadê a pena ao final concretizada? Tá? Aqui não. Aqui você pega o dispositivo só com o resumo da pena e já bate o olho direto. Tá? Esse aqui é mais fácil de você identificar, de você visualizar. Tá ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então, pessoal, basicamente esse vai ser o formato nosso. Agora, o que eu vou fazer dentro da fundamentação? Aí é que está a importância, olha só. Eu queria que vocês vissem na fundamentação a diferença que vai ter na fundamentação quanto à conduta e depois quanto à pena. Vejam a lógica. Para a gente entender algumas coisas só. Então, nós vamos começar aqui na parte da fundamentação. Eu quero que vocês vejam primeiro o seguinte. Eu vou, pessoal, começar a fundamentar. A fundamentação começa apreciando as condutas imputadas pelo MP. Ou pelo querelante, se for uma ação privada, mas isso é raro de acontecer em prova de sentença. Tá? Mas eu vou começar a apreciar as condutas. Eu vou fundamentar primeiro. Queria que vocês só entendessem essa questão aqui geral. E daí sim eu coloco depois no quadro para vocês. Vamos fazer uma coisinha, pessoal. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer já direto, desde o começo. Depois eu falo disso. Queria explicar, mas vamos segurar. Vamos não, né? Eu vou segurar a ansiedade. Pronto. Então, na fundamentação, você vai começar, pessoal, examinando, para a gente já fazer a ordem completa. Eu vou começar examinando preliminares. Já que é uma coisa preliminar, é aquilo que antecede o mérito propriamente dito. Então, ó, nós vamos começar assim. Ó. Na fundamentação, você tem que primeiro examinar se o seu enunciado te indica preliminares. Se a questão disser, pessoal, que a parte alegou preliminar, eu tenho que apreciar a preliminar primeiro. Porque a preliminar é uma questão cujo acolhimento impede a sequência. Como ela tem um fator impeditivo, eu preciso analisar primeiro a preliminar. Porque se acolhida for, ela impede de você seguir. Se for rejeitada, eu poderia seguir. Então, pessoal, preliminar, geralmente, você vai ter que ver primeiro. Geralmente não, você tem que ver primeiro. Porque se acolhida, eu não posso seguir. Se rejeitada, eu posso continuar apreciando o fato. Tá bom? E você vai examinar, pessoal, primeiro, dentro dessas preliminares, as preliminares que têm natureza processual e depois material. É essa a sequência. Tá? Então, você examina primeiro preliminares, primeiro as de natureza processual. Preliminares processuais primeiro. E quais são as processuais, gente? As processuais, elas são aquelas que basicamente são nulidade, por exemplo. Tá? Vamos supor o seguinte. Você está, pessoal, sentenciando e a defesa alega incompetência de justiça. Ela fala, doutor, excelência, não é justiça comum estadual, é justiça comum federal. Pessoal, se for justiça comum federal e eu for juiz estadual, eu posso julgar esse caso? Não, porque me falta competência. Falta pressuposto processual de validade. Tá bom? Pessoal, se eu reconhecer incompetência, isso vai implicar o quê? Anulação do processo. Eu vou ter que declarar nulo o processo e encaminhar para a Justiça Comum Federal. Só veja, se acolhida incompetência, isso impede de você seguir, você tem que anular o processo e encaminhar para o juízo competente e declinar da competência. Tá? Ou então preliminar, vamos dizer, nulidade porque faltou representação em crime de ação pública condicionada. Pessoal, exemplo, é um estupro, tá bom? Cuja regra hoje é ser de ação pública condicionada. E o MP ofereceu denúncia sem que houvesse representação. E ninguém viu, comeram bola. Tá? Aí chega em alegações finais, a defesa alega, olha, faltou representação. Nulidade do 564-3A do CPP. Só se eu acolher a nulidade por falta de representação, eu posso julgar o caso? Não. Se você acolher a preliminar de nulidade, eu tenho que anular o processo ab início e acabou. Tá bom? Então, veja, a preliminar, se acolhida for, impede de seguir. Tá? Então, as processuais, elas são basicamente nulidades que as partes arguam. Tá? Então, basicamente, as preliminares processuais, elas versam sobre, elas consistem em nulidades que as partes alegam. Só que se houver preliminar, pessoal, o seu enunciado informa. Ele fala que a parte em alegações finais alegou nulidade.
Se alegou nulidade, onde eu aprecio isso na sentença? É isso que importa. Na técnica de sentença, onde isso aparece? Isso aparece no começo da fundamentação. A nulidade é uma preliminar de natureza processual, porque anula o processo. Ela afeta o processo e não o direito material. Ela não é de mérito. Está claro? Agora, depois que você examinar, pessoal, geralmente na sentença você vai afastar, geralmente. Tá? Só você raramente acolhe preliminar em sentença de concurso. Porque se acolher preliminar, eu não faço mais nada. Seria um sonho de consumo você ter preliminar. Está falando, nossa, lindo, é nulo, então não vou apreciar nada. Sentença de 10 linhas. Tá? Então, raramente acontece isso. Pode acontecer, às vezes, quando tem concurso de crimes, você acolher preliminar quanto a um. Tá? E você condenar quanto aos demais. Isso aí é possível. Mas acolher preliminar para um crime só, na prova de sentença, é raríssimo. Quando eles alegam, é para você afastar, geralmente. Tá bom? Então, você vai examinar primeiro preliminares processuais que tratam de nulidades. E depois? Depois, preliminares de mérito, que tem conteúdo de direito material. Aí depois é que você examina, depois de afastar as processuais, você examina, aprecia, preliminares de mérito. O que são preliminares de mérito, pessoal? Na prática, são causas extintivas da punibilidade. Preliminares de mérito são causas que extinguem, são causas de extinção da punibilidade. Exemplo clássico seria qual? Sua parte alegou prescrição. Onde você examina a prescrição? Já que prescrição você declara extinto o direito material de punir, você vai extinguir a punibilidade e apreciar o mérito, porém sem poder, pessoal, condenar e sem poder absolver. Tá? Então, se reconhecer prescrição, ela no caso seria o quê? Preliminar de mérito. Eu falo, acolho a prescrição e declaro extinta a punibilidade, e nesse caso você não pode seguir para poder apreciar se ele tem culpabilidade ou se ele tem inocência. Eu vou reconhecer a prescrição, declaro extinta a punibilidade e ponto final. Tá bom? Mas aí é preliminar de mérito, porque essa gera coisa julgada material. Eu declarei extinto o direito material de punir. Tá bom? Tranquilo, pessoal? E a mesma coisa, na sentença da prova, pode às vezes aparecer prescrição quanto a um crime pequeno e eu condenar em relação aos demais. Então, se acolhida for geralmente é quanto a um crime, quanto a sentença inteira na prova nunca tem. Porque senão mataria a sentença, né? É por isso. Tá certo? Mas geralmente na prova você vai afastar preliminares, mas afasta nessa ordem. Primeiro processuais, depois de mérito. Fechou? Tranquilo, gente? Depois que você enfrentar preliminares, se houver na sua questão. Se não houver, passa reto. Você fala, não há preliminares a serem apreciadas. Ponto. Tá? Aí você entra no mérito propriamente dito. Aí sim nós vamos examinar condutas e penas. Então, superadas as preliminares, depois é que você examina o que nós chamamos de mérito propriamente dito. Aí depois que você examina o mérito propriamente dito. Aí aqui entra o mérito propriamente dito. E aqui que vai ser, no fundo, a nossa alma da sentença. Tá? Agora sim, pessoal, quando você vai enfrentar, gente, o mérito propriamente dito, no mérito, gente, você vai examinar em que ordem? Qual é a lógica de apreciação? Para você organizar a sentença sua antes de mais nada. Tá? Pessoal, no mérito eu vou examinar conduta por conduta. Já vou explicar o que é isso. Você vai examinar conduta por conduta. Se houver duas ou mais. Ou melhor, deixa eu colocar aqui. Ó. Você vai, no fundo, separar por conduta. Vamos colocar assim. Ó. Eu vou separar por conduta. Para ficar muito mais racional. A sentença. Eu separo por conduta. Então, quando for aplicar a pena, eu separo por pessoa.
Já vão entender um exemplo, tá? Posso trocar o quadro um pouquinho, gente? Copiaram todos? Então, olha só. Na prova, e o que nós faremos, pessoal, em aula, que é a sentença mais complicada que tem do ponto de vista técnico. Ah, mas é roubo o crime, pessoal, não importa, tá? Embora o roubo seja penalmente simples, mas a sentença dele é a mais complicada que tem. Então, quem faz sentença por roubo faz qualquer sentença que você possa imaginar. Só sentença por tráfico é moleza, porque não tem concurso formal, não tem continuidade, é muito mais tranquilo, geralmente, tá? Então, pense na seguinte hipótese, pessoal. Vamos dizer que o enunciado te narra um crime de roubo. Tá? Então, houve um roubo. Primeiro, um roubo 1, praticado no restaurante X, ou então no posto de gasolina X, praticado por 3 pessoas, 3 acusados, concurso de agentes e emprego de arma. Então, participaram desse roubo 3 acusados, são 3 sujeitos. Tá? E, pessoal, nele teve, por exemplo, 4 vítimas. E houve 4 ofendidos. Eles subtraíram patrimônio de 4 pessoas. Tá? Então, eles foram lá, em 3 acusados, foram roubar um restaurante e roubaram 4 pessoas. Roubaram o caixa e mais 3, digamos, fregueses que estavam lá. Tá? Então, houve 4 vítimas e esse roubo praticado por 3 acusados. Aí, depois de 15 dias depois, eles cometem um segundo roubo, com o mesmo modus operandi. Eles cometem um roubo 2, a um outro restaurante, e fazem a mesma coisa, tá? Aí vão lá praticar esse roubo, de novo, 3 acusados, os mesmos 3, tá? Os mesmos 3 acusados. Vamos dizer que nesse novo roubo houve quantas vítimas? Pode escolher, pessoal. Quantas teve? Dou-lhe uma. Quantas? 2. Não exagera. O cara já quer passar o rodo no 10. Então teve 2 ofendidos. Então, ó, teve 2 vítimas. Pronto. Esse eles foram um pouco mais light, tá? Era um dia fraco, era feriado em São Paulo. Aí não tinha muita gente no restaurante e só roubaram 2. Não rendeu muito esse dia. Tá? Pessoal, vejam, você vai sentenciar esse caso. Falar, moleza, 2 roubinhos e tal. Só que, pessoal, como que você enfrenta esses casos na fundamentação? Para ficar um pouco mais racional, gente. Eu vou, pessoal, fazer a fundamentação por conduta, porque fica mais fácil. Eu vou examinar quanto ao primeiro roubo, a existência dele, e dentro dele a autoria de todos os 3 acusados. Tá bom? Eu vou dizer, ó, o roubo 1 existiu? Existiu. E as testemunhas confirmam a existência e reconhecem os 3 sujeitos. Pessoal, mas veja, eu vou fundamentar, a fundamentação dos fatos, entre aspas, eu faço como? Eu vou separar por conduta. Eu vou isolar por conduta. Olha só. Eu vou isolar assim, ó. Vou separar dessa maneira. Eu vou, pessoal, examinar primeiro que bloco? O bloco da conduta 1, o bloco do primeiro roubo. Porque, pessoal, no roubo 1, a existência é uma só, e eu vou dentro do mesmo fato, pessoal, porque é praticado no mesmo dia, no mesmo local, como ele tem as mesmas circunstâncias fáticas, eu examino primeiro o roubo 1 inteiro. Eu vou examinar o roubo 1 com todos os acusados dentro dele. Tá? Eu vou reconhecer a existência do roubo, a participação dos 3 réus, tá? O emprego de arma no mesmo contexto e assim por diante. Mas, pessoal, veja, eu vou examinar a conduta inteira com todos os acusados. Eu vou examinar a conduta com todos os acusados dentro. Eu não vou separar, pessoal, por sujeito, e sim por fato. Tá? É que por fato não é tecnicamente correto, é por conduta. Eu pego a conduta 1 praticada no primeiro restaurante e examino para ela tudo. Examino a existência, a autoria de todos, teses absolutórias, qualificadora, causa de aumento, diminuição, tentativa, consumação. Mas tudo isso para a conduta una. Tá bom? Depois que você examinou essa inteira, que você examina a outra conduta praticada em outro restaurante em outro dia. Tá bom? Aí para outra conduta 2, para o roubo 2, eu faço a mesma coisa. Aí eu falo, quanto ao roubo praticado 15 dias depois, e examino depois em separado a segunda conduta.
Eu falo, essa aqui também existiu, tem prova da participação dos três, empregou arma e assim por diante. Tá? Só que, pessoal, veja, você vai examinar na fundamentação dos fatos, primeiro eu vou separar por condutas. Repara isso. Eu vou dizer, conduta 1, examino tudo dela, com todos os acusados dentro. Depois, conduta 2, todas as circunstâncias dela, com todos os réus dentro. Está claro? Sim, pessoal. Eu não vou examinar por acusado, eu vou examinar por conduta ou por fato, que é mais lógico. Eu falo, o fato existiu e vejo todas as circunstâncias do fato e a participação de todos os acusados nele. Tá? Porque o fato é o centro das coisas. Tá joia? Agora, pessoal, isso é na fundamentação dos fatos. E quando eu chegar na aplicação da pena? E daí? Está muito colorido isso aqui. Parece um arco-íris. Vamos lá. É coisa de criança que não tinha lápis de cor, fica usando na lousa. Agora, e quando eu for fazer a aplicação da pena, gente? Quando eu for aplicar a pena, eu vou separar por conduta ou por sujeitos? Quando você entrar na aplicação da pena, pessoal, o que fala a Constituição? A Constituição fala que você fará a individualização da pena. Pessoal, a pena é para o indivíduo. A pena você vai separar por sujeito e não mais por conduta. Repara nisso, tá? Quando você entrar, pessoal, após você reconhecer esses dois roubos e dizer, os dois existiram, eu vou condenar pelos dois. Quando você for, pessoal, decidir condenar pelos dois, tá bom? Quando você reconhece os dois configurados, quando for aplicar a pena, pessoal, na aplicação da pena você vai separar por conduta, ou então por fato, ou então por acusados. Quando for, pessoal, aplicar a pena é do indivíduo, individualização. Quando for aplicar a pena, eu vou pegar um acusado, um indivíduo, e aplicar a pena de todos os crimes dele. Depois eu separo o outro acusado e fixo a pena de todos os crimes dele. Mas aí é por acusado. Por que motivo? Porque eu vou apurar a pena desse indivíduo e ver se para ele cabe que regime inicial, se cabe restritiva e se cabe sursi. Mas aí é por indivíduo. Aí eu vou separar por acusado e ver todos os crimes dele. Depois o outro acusado, todos os crimes dele. Tá? Então a lógica vai ser essa. Ó. Na aplicação da pena, muda a divisão física da sentença. Na aplicação da pena eu falo para o acusado A. Eu falo para o acusado A. E eu vou para esse acusado fazer o quê, gente? Apurar a pena dele dos dois roubos. Eu falo para o acusado A. E fixo a pena do roubo 1. Depois fixo a pena do roubo 2. Aí você apura a pena dele inteira. Repara nisso. Ó. Aí você apura a pena desse indivíduo. Aí você apura a pena total dele, só para ele. E com base na pena total, finalmente apurada, é que você fixa regime inicial, vê se cabe restritiva e vê se cabe sursi. Mas aí você vai separar por acusados e não por condutas ou fatos. Tá bom? Eu verei para o acusado A todos os crimes dele e apuro a pena desse indivíduo, porque eu estou individualizando a pena. Depois eu entro no acusado B e vejo os dois crimes dele. Essa vai ser a separação nossa, essa vai ser a lógica nossa. Ó. Aí você iria seguir e falar, ó, para o acusado B, já que eles são 3, né? Se são 3 réus, para o acusado B, faz a mesma coisa. Todos os crimes dele. Para o acusado C, todos os crimes dele. Mas aí você apura a pena de acusado por acusado. Porque a pena é para o indivíduo. Eu vejo do indivíduo todos os crimes dele. Tá certo? É só, pessoal, uma sequência diferente. Só isso. Eu vou dizer, passo a aplicar a pena para o acusado A. Fixa a pena inteirinha do roubo 1. Fixa a pena inteirinha do roubo 2 para ele, e depois unifica a pena e encontra a pena total dele. Aí
passa um traço. Para o acusado B, que é outro sujeito com outras circunstâncias pessoais. Tá? E para o B fala, fixa a pena do roubo 1, fixa a pena do roubo 2 e apura o montante total. E assim vai. Mas a pena é por indivíduo. Eu vou separar o indivíduo e ver todos os crimes dele juntos. Tá? Eu vou separar por sujeito, não por conduta. Tá claro isso, gente? A lógica? Sim? Então, mas o que nós faremos na sentença é isso, tá bom? E fazer, vocês verão que é muito mais fácil do que teorizar esse negócio, tá bom? Mas a lógica é essa. Quando você começa a fundamentar, eu vou apreciar roubo 1 e ver tudo dele. Existência, autoria de todos, mas veja, a tônica é o fato com todos os acusados inseridos nele. Quando eu for aplicar a pena, não. A tônica é o acusado e, para ele, todos os crimes dele. Certo? É pela separação, só isso. Ok? Primeiro é por conduta, quando for aplicar a pena, é por sujeito. Tá? Leva em conta o indivíduo e todos os fatos desse indivíduo, eu vou aplicar a pena para ele. Certinho? Pessoal, então isso são só noções gerais, digamos assim, de como você vai estruturar ou separar o conteúdo da sentença. Tá? Agora eu começo a ver com vocês, agora sim, especificamente o quê? Em que ordem que você examina as condutas. Eu vou dizer, quanto ao roubo 1, e nesse roubo 1 você vai examinar o quê? Veremos a sequência agora. É existência, autoria ou participação, teses defensivas, qualificadoras e assim por diante. Eu veria a sequência de apreciação de itens dentro da conduta. Tá? Eu começo por aqui. Ó. Vendo, por exemplo, eu vou examinar o roubo 1? Vou. Então, no roubo 1, o que eu vou examinar? Tá bom? Mas eu começo por aqui, ó, com vocês. Nós veremos a ordem de apreciação disso aqui, ó. Do roubo 1. Quando eu for examinar o roubo 1, eu vou examinar primeiro o quê? Por lógica. Que eu vou colocar uma listinha para vocês. Eu vou ver primeiro a sua existência. Se existiu, eu olho quem participou dele. Tá? Então, pessoal, vejam a sequência de apreciações na sentença, na conduta. Então, eu vou examinar a conduta em separado. Eu vou dizer para o roubo 1. Tá? E quanto ao roubo 1, eu passo a examinar o seguinte. Primeiro, ó, essa lista de apreciação, pessoal. Essa sequência de apreciação das condutas. Eu vou para cada uma delas examinar primeiro a existência do fato. Eu vou apreciar a existência do fato. Eu vou dizer, a existência do roubo ficou comprovada pelas declarações dos ofendidos e depoimentos das testemunhas. Todos afirmaram a existência de uma subtração mediante violência ou ameaça à pessoa. Tá? Eu vou examinar primeiro a existência do fato. E aqui, pessoal, prefiro a palavra, gente, existência na sentença, porque existência é gênero. O que seria, pessoal, a expressão materialidade? É a existência física, mas por vestígio material. Quando tem vestígio material, tem materialidade. Tá? Então, pessoal, quando você fala em materialidade, é quando a existência puder ser provada por perícia. Quando você provar a existência mediante perícia, isso vira materialidade. Porque apreciaram um vestígio material e fizeram exame de corpo de delito. Só que tem crimes que não deixam vestígio sempre, pessoal. Tá? E se o roubo não deixa uma única lesão? Eu faço perícia nele? Não, pessoal. Tá? Veja, quando o vestígio for moral, quando não for físico, quem comprova a existência do roubo? São as palavras de ofendido e testemunhas. Então, pessoal, veja, quem prova um roubo que não deixa vestígio? Ó, não teve lesão. O cara colocou a arma de fogo na cabeça e falou, passa a bolsa. A vítima delicadamente entrega a bolsa, ele vai e leva embora. Só isso é um roubo. Teve vestígio? Tem perícia para se fazer? Tem vestígio material para gerar materialidade? Não. Nesse caso, quem prova a existência do crime, quem quer? São as declarações do ofendido. A oitiva da vítima é que vai comprovar a existência do fato. Então, veja, nesse caso, não teve perícia. Teve existência, só que não teve materialidade. Então, prefiro a expressão existência, que é gênero. Quando provada a existência por perícia, posso falar em materialidade. É como o tráfico. Apreendeu a droga e periciou. Show. Aí eu falo, a materialidade do tráfico está comprovada pelo laudo tal. Mas quando houver laudo, é que eu falo em materialidade.
Porque teve um vestígio material examinado e que atesta a existência do fato. Quando não tem perícia, prefiro a expressão existência. Está claro? Tranquilo, pessoal? É uma questão técnica só, mas você, na prova, evita termos inadequados, digamos assim. Tá bom? Se eu puser existência, eu nunca erro. É que se a existência for comprovada por perícia, aí vira materialidade. É essa a ideia. Porque teve um vestígio material examinado. Tá? Agora, se não tem vestígio físico ou material, tá? Se é um vestígio moral, eu falo em existência. Tá? E depois que você, pessoal, estabelecer a existência do fato, existiu, existiu. Se existiu, veremos quem concorreu para ele. Aí depois da existência apurada é que você examina se está demonstrado ou não a autoria ou participação dos acusados. Aí depois da existência é que você vai apreciar a autoria ou a participação de cada um dos acusados. E a participação dos acusados. Mas repara aqui, pessoal. Você vai examinar a autoria ou participação deles todos dentro da mesma conduta. Eu vou olhar todos os acusados dentro da mesma conduta. Todos que concorreram para a mesma conduta. Eu não vou separar por réu agora. Eu vou olhar todos os réus dentro da mesma conduta. Tranquilo? Aí veremos após o intervalo, então, pessoal, o que você vai examinar depois de apurada a existência e a autoria. Aí veremos quais circunstâncias que você examina, tá? Já que o fato principal está aqui. O chamado fato principal é a existência e a autoria, tá? O resto é circunstância, porque fica em volta. É o circunstare, está em volta do fato principal. Tá joia? Até já.